Namastê, bem-vindo, bem-vinda a essa aula, a esse vídeo, a essa continuidade da nossa série aqui da Consciência Crística. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui o canal, a todos os inscritos, a todos que estão comentando e compartilhando os vídeos e espero que vocês estejam gostando dessa série da Consciência Crística. E eu queria fazer uma síntese rápida sobre o que nós vimos até agora, tá bom? A primeira coisa que nós vimos é que Jesus, ele foi um mestre zen, né? Um mestre oriental. Jesus, ele não foi um Deus assim encarnado, totalmente distante e diferente de nós. Foi um ser humano que se dedicou às práticas ascéticas, se dedicou aos estudos, se dedicou à espiritualização e buscou a sua conexão com Deus. E dessa forma ele conseguiu dominar o seu ego, dominar seus desejos, suas paixões, seus apegos, dominou seu instinto animal, dominou o seu lado inferior e alimentou o seu lado superior, alimentou as virtudes, alimentou essa chama divina dentro de nós, né? Essa chama, essa centelha de Deus dentro de nós, que nós vamos entender hoje melhor isso. Ele alimentou o poder divino nele, a parte de Deus nele, e dessa forma ele permitiu que esse todo, esse Deus, conseguisse o ajudar no seu caminho. Tá? Então a primeira coisa foi que Jesus foi um mestre que antes foi discípulo, que antes buscou se espiritualizar até se tornar um mestre. E que Cristo é um termo que se refere àquele que atinge a consciência crística, bem como Buda tem o estado búdico, a consciência búdica, é a mesmíssima coisa. Então, a consciência crística é um estado de consciência onde você não está mais preso no ego, dominado pelo ego, ferido pelo ego, vitimizado, sabe? Você acessa um estado de consciência mais superior, aonde você não faz e não se move no mundo pelo ego, mas pela vontade divina. Você aprende a amar, você aprende a se conectar com o todo, a servir ao todo, a ver todos como Deus, todos como uma expressão de si mesmo. Você sai da dualidade e acessa a unidade. Você compreende na prática que você não está separado do seu pai, da sua namorada, do seu vizinho, da formiga, do animal, da natureza. Você é tudo, tudo é uma coisa só. E isso te traz uma compreensão natural de que tá tudo certo. Não tem por que nós termos competitividade, ou orgulho, ou ganância, ou ambição, ou vaidade. E quando você tira essas manchas, essas ervas daninhas do ego, você acessa cada vez mais a consciência do todo, que é a mesma coisa que a consciência crística, que é uma consciência de unidade, e essa unidade te traz paz, te traz poder pessoal, te traz confiança, te traz amor, te cura das mazelas do ego. Porque o ego é a única coisa que está te prejudicando hoje, é a única coisa que está te sabotando, que está impedindo com que você consiga realmente encontrar na tua vida a paz, as coisas boas, a felicidade, a alegria. Porque o ego, ele é movido pelo medo. A gente sempre fala que o ego, ele é uma porção do indivíduo que tem a sua função natural. Mas quando essa função sai daquela coisa primária, da alimentação, do autocuidado, da sobrevivência natural, e esse ego passa a dominar a tua vida, automaticamente você não consegue mais ser feliz, porque o ego sempre vai estar te sabotando, porque ele vai colocar a felicidade sempre em coisas rasas, em coisas competitivas, entendeu? Em coisas do ego, justamente. E isso não te traz autorrealização. A autorrealização, ela está no ser, na conexão com Deus e na espiritualização do ser humano à medida que ele vai transcendendo esse ego e retornando à casa, retornando à fonte, retornando a Deus, retornando ao céu, ao paraíso, que não está fora, mas está dentro, retornando a esse estado de unidade que nós chamamos consciência crística. E hoje eu quero falar para você sobre Deus. Primeira coisa que nós precisamos eliminar, né, é que Deus não está fora. Essa visão dualista de que Deus está sentado em alguma poltrona, em algum trono, em algum lugar distante no universo, é uma visão distorcida e errônea que serve somente para colocar medo no ser humano, para dominar o ser humano pelo medo, para controlar o ser humano. Quantas religiões que não controlam o ser humano através da visão do pecado, através da visão do céu e inferno, através da visão de um Deus que julga e que pune.
Essa visão é distorcida e só serve para controlar psicologicamente o ser humano. As escrituras originais da espiritualidade verdadeira que nós temos, que são as escrituras, os Vedas, as escrituras mais antigas sobre a visão do cosmos e Deus, uma ciência da alma, que depois foi tomar os caminhos do yoga e começou pelo Oriente. O Oriente ele é inevitavelmente, quer você concorde ou não, isso é inevitável. O Oriente é o ouro espiritual da Terra. Nele está as preciosidades espirituais. O que nós temos aqui no Ocidente é as nossas interpretações de lá, só que tudo distorcidas pelos egos aqui. Porque o Ocidente ele é nublado, ele é manchado pelo egoísmo controlador, né, pelos reis, pelas guerras, nesse sentido assim dessa espiritualização, mas do ego. E o Oriente, o hindu, o budismo, o tibetano, né, os monges, é dali que vem o ouro da iluminação espiritual, e eles nos trazem uma visão não dualista, de que Deus, né, ele não está fora, ele é a própria criação. Então o que os hindus vão contar? E Jesus passou por esses estudos, porque ele mesmo disse, primeiro, o reino de Deus está dentro de nós. Segundo, eu e o Pai somos um. Jesus nunca apontou para o céu e disse, lá está Deus. E Jesus nunca se prostrou diante de uma imagem religiosa. Ele buscou aqui dentro, no amor, na conexão real com Deus aqui. Então o que significa dizer que Deus ele é tudo? Os hindus dizem que Deus, ele criou tudo que ele criou, ele criou o ser humano, ele criou a natureza, ele criou tudo, mas não como um criador separado. Ele se estendeu nisso tudo, é como se ele se fizesse tudo isso, a fim de que ele mesmo pudesse experimentar tudo. Então, por exemplo, Deus, que é sem forma, que não tem forma alguma, ele toma uma forma humana, por exemplo, através de mim, através de você, para que ele mesmo, esse princípio consciente que nós chamamos de Deus, para que ele mesmo possa experienciar uma experiência através disso aqui, para conseguir adquirir mais informações e continuar evoluindo a si mesmo, para continuar progredindo e criando mais o seu universo. Então tudo que existe, todos os átomos, todo o universo, estrelas, planetas, tudo é dotado de consciência, porque é Deus que está se expressando através disso tudo. As árvores, animais, sabe a pessoa que tu mais odeia? Ela é Deus. Porque Deus se expressou através dela. Deus se fez através dela, para ter uma determinada experiência. Christian, mas se tudo é Deus, por que existem as guerras então e as manipulações que tu falou? Bom, Deus se expressa e se projeta em tudo que existe justamente para adquirir experiências. Então ele concede a nós um livre-arbítrio. Ele concede a nós um esquecimento da nossa verdadeira natureza espiritual para que nós possamos nos iludir nesse véu de Maya, nesse véu da dualidade, né? Maya é uma deusa hindu, que é a deusa que cega o ser humano, que faz ele esquecer da sua conexão com o cosmos e faz o egoísmo crescer. Então Deus faz isso meio que propositadamente para que nós possamos gerar uma experiência aqui evolutiva e ele poder experienciar. E o caminho é de retorno a esse Deus. Então, primeiro, ele nos concede um livre-arbítrio, nos concede um ego, nos concede uma história de vida pessoal, para que nós possamos ir lidando com tudo isso à medida que ele vai também adquirindo essa informação através de nós, para que um dia nós possamos retornar a ele por vontade própria, por desejo próprio, à medida que nós vamos experimentando as vicissitudes no mundo e vamos cansando disso, quando o mundo não preenche mais, quando as reencarnações, né, a roda de samsara não preenche mais, nós automaticamente vamos buscando as coisas dentro e vamos encontrando elas dentro. E isso é o retorno à fonte. É o momento que nós começamos a retornar à consciência crística e, paradoxalmente, as coisas aqui fora começam todas a melhorar. Então Deus
faz tudo isso como um grande jogo e o hinduísmo chama isso de lila. É uma brincadeira divina. Tem uma história, uma frase, um parágrafo de Krishna no Bhagavad Gita ou em algum lugar aí que diz que Krishna ele se diverte com os nascimentos e mortes. Qual seria o entretenimento para Deus sem a criação do universo? Com o seu início, o seu fim, as mortes, os nascimentos, aquilo que acaba, aquilo que começa. Os ciclos. Isso é o entretenimento para Deus, essa grande lila, essa grande brincadeira. Então, todo o sofrimento no mundo, ele é ilusório. Ele é ilusório, a morte é ilusório, o nascimento ele é ilusório, o apego à matéria é uma ilusão. Tudo isso constitui o que nós chamamos de véu de Maia, que é simplesmente o esquecimento da verdadeira natureza espiritual nossa, que é o próprio Deus. Quando nós começamos a olhar para dentro e nos desapegar das paixões, nos desapegar do controle do apego, nós vamos retornando a esse estado mais consciente, mais espiritual. E hora ou outra nós começamos a experimentar a nossa natureza, não como ego, não como um ego que nasceu da barriga da mãe, não como um corpo que nasceu da barriga da mãe, não como um personagem que tem um nome, um diploma, que tem tantos anos, que é branco ou negro, que é doente ou saudável. Não. Isso tudo é ilusão. Nós saímos disso e retornamos à alma, ao self, à consciência. E nesse íntimo de experiência, conforme eu vou me experimentando como alma, eu vou também me experimentando como o próprio Deus. Não no sentido de egoísmo, porque o ego é o oposto de Deus, né? Mas no sentido de unidade, de não dualismo, onde eu começo a me sentir um com tudo, né? Porque é esse véu de Maia que faz com que eu pense que eu e o fulano estamos separados e, portanto, temos que guerrear e competir e brigar e sobreviver. E isso causa todo tipo de mazelas. O medo da morte, ele vem da nossa falsa identificação com o corpo. Eu passo a achar que eu sou um corpo. Eu sou um corpo, eu nasci, eu sou isso aqui sou eu. Pronto, um dia eu vou morrer. Meu Deus, tenho medo de morrer. Um dia eu vou acabar. Então eu preciso aproveitar ao máximo essa vida aqui, possuindo, controlando, enganando, mentindo. Então vem o ego, né? E o ego é esse fantasma que tem medo de morrer. Fantasma porque ele é uma ilusão. Ele não é a natureza espiritual. Ele é uma ilusão, ele é uma miragem. E ele tem medo de acabar. Só que ele inevitavelmente vai acabar, porque ele não é a realidade. A realidade é o não ego, ou seja, Deus, a consciência, né? A alma, o espírito é a realidade. Então, o ser humano passa a se mover no mundo através do medo da morte, através dos defeitos, através do instinto animal. E isso gera todo tipo de sofrimento, e isso gera todo tipo de karma, né? As más ações geram karma, e isso prende a alma, que é livre, que já é livre, prende a alma numa roda de karmas. E a alma tem que ficar nascendo e morrendo, para conseguir suprir esses karmas, até que um dia ela aprenda com esses erros e acertos e retorne ao seu estado natural como alma. Então é quando o ego ele começa a ser transcendido e a alma começa a dominar o ego. Nesse ponto nós estamos conseguindo fazer o que Jesus fez. Nós conseguimos ser ungidos pela consciência crística e nós vamos conseguindo encontrar a paz, o amor, a felicidade, a alegria aqui dentro. Consequentemente, isso se projeta para o mundo lá fora, para a nossa realidade externa, porque nós começamos a encontrar Deus aqui dentro, e Deus é a fonte, Ele é o doador de todas as bênçãos em nossas vidas, né? Então, para exemplificar isso, você tem o ego, e o ego ele vai viver a vida inteira baseado só nele, nos seus próprios desejos e paixões e tudo mais, uma coisa pegajosa, cheia de sofrimento, cheia de trauma, de medo, sofrimento, coisa ruim. E esse ego, ele não consegue
as coisas que ele mais almeja. A vida sempre tá uma droga, sempre cheia de problemas, sempre cheia de doenças, sempre cheia de karma, sempre... E aí tem a alma, do outro lado, que é o outro lado da coisa, né? E a alma, ela é o caminho justamente inverso. Ao invés daquele sofrimento, daquele trauma, daquele medo, daquele ódio, daquele rancor, daquela doença, a alma é o caminho da paz, da leveza, da cura, da prosperidade, da abundância, da solução. O problema é que o ser humano não busca a solução na alma. Ele não busca a alma, ele não vem para a alma. Quanto mais problemas, mais o ser humano vai para fora. Mais ele vai para fora de si. Mais ele luta, mais ele guerreia, mais ele compete, mais ele fica vaidoso, mais orgulhoso, mais... E isso é a roda de samsara, que é esse ciclo de ilusões, que nunca tem fim. Porque o fim é quando a gente abandona o ciclo, né? E retornamos para a alma. Basicamente é isso, tá? Então, e esse retorno à alma, esse retorno à consciência, é um retorno a Deus que está em nós. É quando nós paramos de olhar só para fora e começamos a buscar Deus dentro. É quando se inicia o caminho espiritual da pessoa, da alma, né? Quando a alma começa a retornar para a sua própria natureza. Então, Yogananda é um grande yogi que eu admiro muito, já li bastante. Ele fala muito disso. Que nós praticarmos a presença divina, ou seja, se nós queremos encontrar o amor, a cura, a prosperidade, tudo de bom, nós precisamos primeiro servir a Deus, servir ao todo. E isso significa parar de ser dominado pelo ego e começar a servir ao próximo, a amar, desenvolver o amor. Tá? Já falei isso no último vídeo. Isso naturalmente vai transformar a tua mente, que antes era uma mente tendenciosa, dominada pelos instintos. Agora a mente ela começa a ser dominada pelo amor, pela virtude, pela ação correta, pelo dharma, pelo dever, sabe? E aí naturalmente a mente começa a ver Deus em tudo. Quando tu vai servindo a Deus, tu começa a ver Deus na tua família, a ver Deus no teu amigo, a ver Deus na tua namorada, tua esposa, marido, seja o que for. Tu começa a ver Deus nos animais, a ver Deus em tudo. E essa visão de praticar Deus, de ver Deus em tudo, de amar a Deus e servir a Deus, vai elevando tua energia, vai te colocando cada vez mais em sintonia com algo maior, com a eudaimonia dos estoicos, vai te aproximando dessa centelha divina e alimentando o poder divino em você. Então cada vez você fica mais confiante, cada vez você fica mais corajoso, mais virtuoso, mais empoderado. E aí começa a cura, porque você está saindo do ego e acessando a alma. E tudo isso, tá? Todo esse conjunto de coisas que servir a Deus, que se conectar com Deus, que se elevar promove, vai solucionando e resolvendo a tua vida. Aquela dívida que você tinha, de repente, ela é paga. Seja porque você recebeu um trabalho, porque você ganhou numa loteria, porque você foi abençoado, porque alguém te ajudou. Porque você sai do ego, que não leva a nada, e acessa o todo, e o todo começa a te ajudar. Então, quer resolver a tua vida? Sai do ego, acessa e alimenta e desenvolve e busca Deus. E busca a consciência crística. E busca a conexão contigo. Na prática, o que é isso? Meditar. Buscar Deus dentro de ti. Se espiritualizar. Eu recomendo muitos livros do Yogananda. Tá? Autobiografia do Yogi. Praticar ver Deus em tudo. Fazer o bem para os outros. Se elevar. Tá? Buscar se melhorar, buscar se conectar com esse Deus que está aqui dentro. Esse Deus cósmico que está aqui agora. E que te ama. E que está pronto para transformar a tua vida se você alinhar o seu livre-arbítrio a Ele. Quando você para de cultivar más ações e pratica boas ações, você sai do karma e começa a gerar dharma. E aí você começa a colher coisas boas disso, né? Então assim, eu quero encerrar esse vídeo falando para vocês que Deus, Ele é o ser mais íntimo de você. Ele é a sua própria consciência. E Ele tem todas as soluções.
Então busca encontrar esse Deus dentro. Busca ser esse Deus. Busca a unidade. Sai da dualidade. Transcende a dualidade e tua vida vai se resolver. A resposta nunca vai estar naquela história romantizada que as pessoas dizem. Quando eu tiver dinheiro eu vou solucionar minha vida. Quando eu estiver lá naquele lugar eu vou estar melhor para conseguir fazer as coisas. Quando aquilo acontecer eu vou fazer tal coisa. Ilusão. As coisas só se resolvem aqui e agora. Quando você retorna para dentro de ti. Quando você se conecta com o Deus cósmico dentro de ti. Quando você se conecta com tua essência. Quando você transcende a dualidade e encontra a unidade. Porque às vezes, eu vou repetir isso, eu falo muito isso no meu canal no YouTube. Às vezes, a solução para tua vida, a cura que tu busca, seja física, seja psicológica, o relacionamento que tu mais quer, o dinheiro que tu mais quer, não tá no caminho que o teu ego quer. O teu ego quer uma coisa, Deus quer outra. Ou você vai para o caminho do ego, ou você vai para o caminho do Deus em você, da consciência crística. Só que é difícil pro ego se sacrificar, né? Sacrificar suas vontades para servir ao todo e para buscar o caminho do todo. O ego quer, na maioria das vezes, as coisas do seu modo. As coisas mais fáceis, os prazeres, as vicissitudes. Só que isso nunca leva a nada. Não conheço ninguém que tenha servido ao ego a vida inteira e foi feliz e autorrealizado. A maioria tinha dinheiro, foi um sucesso e se matou no final. Então Deus, essa consciência cósmica, tem outro caminho para ti, porque Ele é você. Mas Ele te deu livre-arbítrio. Enquanto você usar seu livre-arbítrio para buscar outras coisas, Deus não vai te ajudar. Mas quando você se alinha com Deus, começa a servir a Deus, amar a Deus, buscar a Deus, ver Deus, sentir Deus. Quando você se torna Deus, automaticamente tudo vai mudando na tua vida. Porque aí você permite que essa força divina trabalhe em sua vida e não mais o ego. Tá bom? Bom, gente, isso tudo é iluminação espiritual. Tá? É um caminho que tu vai construindo através do conhecimento, da prática, tá? O caminho é de encontro ao divino e não de distanciamento dele. Quanto mais tu buscar o divino, mais tua vida vai melhorar. É como buscar a luz, né? Eu falei isso na última aula. Às vezes você quer ver o sol, mas você não está vendo. Basta abrir a janela, o sol entra. A luz do sol entra. Então para de buscar a solução na sombra. Busca na luz. Busca em Deus. Busca na iluminação. Busca na tua melhora pessoal. Você não precisa ser religioso ou religiosa. Não tem nada a ver com isso. Buscar Deus é aqui, não é num templo, numa igreja. Se te faz bem, vai lá. Mas o essencial é Deus aqui e agora, porque Ele é você. Não é ir na igreja no domingo e aí achar que está tudo bem. É buscar Deus aqui e agora, aqui dentro. É aí que Deus está. É aí que Deus vai florescer. É aqui e agora. Então fecha essa aula e começa a tua espiritualização. Começa a meditar, começa a se alimentar melhor. Começa a estudar sobre Deus, sobre as escrituras orientais, começa a buscar conhecimento espiritual, começa a traçar teu autoconhecimento, estuda esse canal aqui do YouTube, porque ele tem vídeos de tudo que te imaginar sobre autoconhecimento e espiritualidade, sobre apego, desejo, karma, dharma, propósito, objetivo de vida, felicidade, sobre medo, tudo. Mas você tem que buscar. Ninguém vai chegar aqui e te dar na tua mão a iluminação. A alma tem que dominar o ego para encontrar a iluminação. A alma tem que ir em direção da iluminação. Ela não faz isso sem a própria vontade. Então, eu te pergunto, você tem vontade? O desejo de se iluminar e de transcender e de melhorar toda a tua vida para colocar tudo a serviço do divino? Para sair do véu de Maia, transcender esse ciclo de nascimento e morte, evoluir e ir de encontro a teu eu divino e aí poder finalmente encontrar a paz? Ou tu quer continuar servindo ao ego, empurrando tudo com a barriga, continuar alimentando o teu egoísmo e as vicissitudes? O que tu deseja? Porque é tu quem decide e escolhe. E eu finalizo esse vídeo pedindo que, se você gostou dessa aula, você se inscreva,
deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta aqui perguntas, dúvidas, sugestões. E nós teremos uma próxima aula, que será a aula que vem, né, que eu falarei justamente da iluminação espiritual e do cessar do caminho do ego, né? O encontro, então, na prática, ao estado de onipresença, ao estado de presença, que foi o que Jesus fez nos últimos anos de sua vida. E é o ponto onde todos nós chegamos quando nos espiritualizamos, o ponto onde retornamos finalmente à casa e ali conseguimos, né, de certa forma, caminhar com suavidade, servindo a esse todo constantemente. Então, na próxima aula veremos como nós podemos fazer isso na prática e como iniciar, inclusive, né, para quem está vendo esse vídeo aqui no final de 2021, como iniciar um ano novo, trazendo essa ajuda, esse amparo da consciência crística para nossas vidas. Namastê! Até a próxima. Se você não me segue no Instagram, todo dia tem conteúdo de autoconhecimento lá. Me siga, tá aqui na descrição. Tá certo? Até mais, muitas bênçãos. Um grande abraço para você.